Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel, capítulo 28 ao 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje sobre profecia contra o rei de Tiro. Mais profecia contra o rei de Tiro, né? Nós já falamos ontem a respeito disso, desde o capítulo 26, nós estamos falando sobre o rei do Tiro, e ontem eu falei da importância de Tiro, e aqui ele vai trazer algumas características, né? Um pouco diferenciadas em relação no lamento do rei de Tiro. Mas vamos começar o capítulo 28 falando que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que elevaste o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus. Ainda que estima no teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste a tua riqueza e por causa dela, teu coração se eleva. Assim diz o Senhor, visto que estima em teu coração, como se o coração de Deus, eis que eu te trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus, porque não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. A morte de incircuncisos morrerá, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. E aí vem outra lamentação, no versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, somado àquilo que nós vimos ontem, você já está imaginando, né, a prepotência que era esse rei de Tiro, né? Seus príncipes. E aí ele traz algo aqui, comparando o rei de Tiro ao próprio Satanás, pela sua altivez, né, na verdade, se achar melhor ou igual a Deus. Veja só como ele fala no versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriste, o sárdio, o topácio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecia no Monte Santo de Deus no brilho das pedras que andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei, profanando fora o monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra,
diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Pois fiz cair do meio de ti o fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então deu para perceber claramente que ele fala sobre o rei de Tiro, os príncipes de Tiro, as suas prepotências, mas ele na hora do lamento faz essa comparação, né? Esse lamento aqui trazendo a história da criação, né? Aqui nós vamos ver que muitos intérpretes, né, viram nessa descrição até a própria descrição da queda de Satanás, né, em linguagem aqui simbólica, trazido pelo profeta, quando ele fala que ele era querubim da guarda ungido, né? Morador do antigo monte de Deus. Então deixa muito claro que ele não está falando de uma figura apenas física, mas ele está falando dessa figura espiritual. Então, profecia contra Sidom. Veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: o Senhor Deus, eis que contra ti, Sidom, serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou Deus, quando nela executar juízo e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste, o sangue, as tuas ruas transpassado cairão no meio dela. Pela espada contra ela, com todos os lados, saberão que eu sou o Senhor. Para que a casa de Israel já não haverá espinho, que a pique, nem abrolhos que cause dor, entre todos os vizinhos que te tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor teu Deus. E assim diz o Senhor teu Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, dentre os quais estão espalhados, eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinha, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos os que tratam com desprezo ao redor dela, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E capítulo 29, a profecia aqui é contra o Egito. Isso mesmo, não é novidade, já vimos nos outros profetas, né, profecia contra o Egito. No 10º ano, 10º mês, aos 12 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fale e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que contra ti, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis nos teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às suas escamas. Lançar-te-ei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Sobre os campos abertos cairás e não serás recolhido nem sepultado. Aos animais da terra, às aves do céu, te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachastes e lhe rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebrastes, fazendo tremer os lombos dele. Por isso, diz o Senhor Deus, eis que te trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor.
Visto que disseste, o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti, contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta, em contempla desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Portanto, tornarei a terra do Egito em desolação, no meio das terras desoladas, suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e o derramarei pela terra. Mas, assim diz o Senhor, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios, farei voltar a terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. É isso mesmo, tornar-se-ão mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Já não terá confiança da casa de Israel, confiança que me trair a memória, iniquidade de Israel, quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes, saberão que eu sou o Senhor Deus. No 20º ano do 3º mês, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez o seu exército me prestar grande serviço contra Tiro. É isso mesmo. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro caiu a pele. Não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo, roubará a sua presa. Isso será a paga do seu exército. A paga do seu trabalho, como serviu contra ela, dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel e te darei o que lhe fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 30, o Egito será conquistado pela Babilônia. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia, dia nublado, será tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e grande dor na Etiópia quando caírem transpassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro e será destruído os seus fundamentos. Assim diz o Senhor: também cairão que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor. Então você percebe aqui a transição de poder, né? Nós tínhamos o Império Egípcio, o Império Assírico, e agora nós estamos vendo florescer o Império Babilônico dominando todos esses reinos, né? Enfraquecendo esses reinos. E nós vemos através das mensagens dos profetas o agir de Deus sobre as nações. Naquele dia sairão mensageiros diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada. Sobre ela haverá angústia como no dia do Egito, pois eis que já vem. E assim diz o Senhor: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, o mais terrível das nações, serão lançados para destruírem a terra. Desembainharão espada contra o Egito e encherão de transpassados na terra. Secarei os rios, venderei terra, entregando-os nas mãos dos maus,
Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e tudo que nela houver, eu, o Senhor, é que falei, né? Então, Deus traz aqui: derramarei o meu furor sobre si, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nó. Então, ele vai falando, né, das cidades do Egito, né? Até mesmo aquelas que eram fortalezas, Deus disse que derribaria, né? Atearei fogo no Egito, sim, terá grande angústia, No será destruída, Mênfis terá adversários em pleno dia. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, o rei do Egito. Quebrar-lhe-eis os braços, tanto forte como os que já está quebrado, e lhe darei cair a mão de espada. Espalharei os egípcios entre as nações e derramarei sobre a terra. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a mão à minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o transpassado. Levantarei o braço do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pela terra. Assim saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti as nossas vidas, tudo que temos e somos. Queremos, Senhor, declarar neste dia a tua soberania sobre tudo e sobre todos. E queremos que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que fez a terra e o céu. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.